Boa noite, pessoal. Com grande prazer que nós já iniciamos a semana com conteúdo, eu diria, muito bom para pensarmos juntos aqui, discutirmos e debater algo muito interessante na aplicabilidade de uma ferramenta que aí a nossa convidada vai nos esclarecer. Bom, eu sou o Jairo Teles, sou idealizador dessa ideia, desse projeto, onde nosso intuito como Recuperação em Foco é projetar para vocês, telespectadores, e para as pessoas, quantidade de informação essa que tem tudo a ver com saúde mental e qualidade de vida. Então, esse é um dos nossos intuitos quanto Recuperação em Foco. Quero mencionar aqui a figura do Dr. Marcelo, que nos possibilita a transmissão para 197 países através da TV Erga Omnes, que depois eu coloco aqui no rodapé. Se você quiser fazer uma visita no site, fique à vontade para conhecer um pouco sobre o trabalho do Dr. Marcelo e da equipe também que gera muito conteúdo para que seja transmitido. Então, vou colocar uma vinheta para a gente começar o nosso bate-papo e depois vamos às apresentações. Que vocês sejam todos muito bem-vindos ao canal e você que já nos conhece, permaneça com a gente, mande aí, divulgue o nosso trabalho. Quanto mais divulgação, mais engajamento e muito mais pessoas também conseguem desfrutar do nosso espaço. Então, que vocês todos sejam muito bem-vindos. Agora sim, em definitivo, estamos ao vivo, falando aí sobre as duas plataformas, sobre o Facebook. Você que está vindo pelo Facebook, tem algum recadinho para você acessar e fazer um cadastro super fácil. Então, eu vou colocar aqui no rodapé, ó, você que está vindo pelo Facebook, lá na descrição da live, lá no rodapé, como que eu faço para achar a descrição, Jairo? Clica no meio da tela, vai abrir uma outra telinha. Está escrito lá, streamyard.com/Facebook. Clica nesse endereço onde está azulzinho, faça o seu cadastro, que aí aparece uma foto com o seu comentário e a gente sabe com quem nós estamos falando. E você que está vindo pelo YouTube, fique à vontade para comentar o que você desejar, tirar as suas dúvidas com a nossa convidada de hoje, que é a Janine. E aí, Janine, fique tranquila, que vai ser um bate-papo super bacana. Se sinta em casa, né? Nós já nos conhecemos pela rede social, mas que você se sinta tranquila nesse momento de bate-papo. Se apresente para as pessoas te conhecerem. Boa noite a todos. Obrigada, Jairo, pelo convite. É um prazer falar, né, sobre uma metodologia que encanta a crianças, jovens e adultos. Já há uns 7 anos, né, que essa metodologia vem sendo trabalhada também em algumas clínicas de reabilitação de adictos, e esse trabalho vem trazendo bons resultados. E é isso que a gente quer apresentar aqui para vocês. É uma metodologia nova, né, que é desenvolvida na Suíça e foi criada por Raimundo de Mello. Ela foi baseada na pedagogia da expressão. Então, hoje em dia, dado ao grande problema que a gente tem emocional, né? Não só das crianças, mas como dos adultos, depois da pandemia, pós-pandemia, a gente vem tendo vários problemas com essa questão emocional. E a pedagogia da expressão, ela trabalha justamente isso. Ela vai envolver uma metodologia
que chama ludocriativa, onde o ludo vem de brincadeiras, né, do brincar, e o criativa de criatividade mesmo. Ela vai trabalhar as expressões artísticas, então, de uma forma bem leve, ela traz tudo que sabemos e temos, né, como pressuposto de dentro para fora. Então, ela trabalha alegria, felicidade, não numa proposta negativa, como da maioria das terapias, como a maioria dos ensinamentos e dos conhecimentos, né? Que é de forma proposital, que é de forma contextualizada, de forma pronta, né? Num livro pronto e com uma proposta totalmente já adquirida. Essa proposta não, ela vem de encontro a um campo pedagógico, onde o paciente ele vai escolher, né, o que ele vai administrar como criatividade. Então, se ele se identifica mais na área musical, ele vai produzir na área musical. Então, as 5 áreas artísticas, que é a plástica, a musical, a folclórica, a de movimento e a cênica. Então, dado ao que ele se identifica, ele vai produzir, geralmente essa produção é em grupo, né? São trabalhados divididos de grupo de quantidade de pessoas e é de forma bem livre. Então, não tem sala, não tem um consultório, pode ser trabalhado no jardim, na cozinha, em qualquer outra área. Pode ser trabalhado no chão e o paciente ele vai se sentir mais à vontade para se expressar. A gente já fez esse trabalho também com os pais, né, dos pacientes, e foi de uma maneira muito gratificante ouvi-los e depois analisar, né, os depoimentos daquela reunião. Muito bom, muito bom. Eu diria que, apesar dos adictos, né, ou a partir dos adictos, é uma questão nova, eu diria, né? Não muito falada. Pedagogia no setting terapêutico já vem sendo desenvolvido essa abordagem, e eu, particularmente, que eu lido com esse público direta e indiretamente, eu vejo que a pedagogia social, o método pedagógico no setting terapêutico do transtorno por uso de substância, tem sido uma ferramenta com uma abertura essencial para um desenvolvimento psicossocial totalmente receptivo, eu diria. A gente sai um pouquinho dos padrões, que, assim, metodologia de tratamento e dependência química, é método 12 passos, é a questão espiritual, é o planejamento terapêutico, é o desenvolvimento, mas a pedagogia social e a questão agora do ludo criativa, eu acho que é uma linguagem muito nova que a gente tem essa expressão, e aí você mesmo colocou, Janine, como resultados muito significativos, né? Sim, e é uma dinâmica social, né? Ao se trabalhar em grupo, que a maioria das terapias, elas trabalham muito a questão do individual, né? Do psique, e a questão da pedagogia envolvendo a psicologia positiva, ela vai enquadrar mais numa questão da equidade, então, ela trabalha em grupo, você tem que ter uma escuta, então, o seu grupo, ele precisa se dividir para poder você produzir, e geralmente, esses materiais são todos não estruturados, então, você dispõe materiais não estruturados, onde o paciente vai ter que pegar e desenvolver a partir dali. Então, são latas, se for música, são pedacinhos de madeira, são sementes, pedrinhas. Então, ele vai ter que movimentar, né? Ele vai ter que fazer um movimento para que ele consiga produzir. E isso traz um certo contentamento, porque são pessoas, né? São jovens, são adultos, que tiveram um percurso muito inibido da vida, né? E um percurso social também comprometido. Então, na produção, né, na experienciação da metodologia, ele faz e se sente útil. Então, ele vê um resultado. Dado esse resultado, a gente produz o que a gente chama no Brasil de conceitos, né? O livro, quando ele vem pronto, ele já vem com os conceitos todos determinados. A metodologia não, ela produz através da criatividade,
e de maneira totalmente lúdica, né? Porque ela entra dentro das áreas artísticas, e aí, dado a isso, você cria o que você criou, você apresenta, e a gente vai criando as teorias. As teorias vão envolver um leque gigantesco, porque numa produção que você faz, por exemplo, um carro, aí você vai entrar na engenharia, aí você vai entrar na quantidade, na cor, no modelo, no design. E nessa produção sempre surge, né, novas colocações. Por exemplo, se a gente dá um tema, por exemplo, sobre o mundo dos automóveis, então eles vão criar outros tipos de maneiras de locomover, e isso traz um leque de possibilidades dentro de várias áreas, não só dentro de uma área, como as nossas matérias brasileiras, né, são feitas na escola, né, são nos repassadas, porque o livro já vem pronto. Então, na metodologia, o paciente ele cria, né, a sua própria forma de aprender. Então, isso faz com que ele tenha mais interesse. No ele criar o carro, por exemplo, de cor preta ou colorido, a gente vai trabalhar esse modelo. Geralmente, os modelos, eles criam os nomes e saem criações lindas, lindas. E a gente vai trabalhar dentro do pressuposto teórico essa parte, que é a parte da informação, a parte pedagógica mesmo, dos conflitos que surgiram ali. Muito bom, muito bom. E a partir dessa atividade, ou dessa proposta, Janine, você, no caso de um atendimento com crianças, usando essa metodologia, essa técnica, eu acredito que você deve ter uma pediatra que acompanha tudo isso, ou uma Sim, psicopedagoga. geralmente as terapeutas, né, sempre acompanham, tem sempre o pediatra que está lá, o psiquiatra, né, em alguns casos neurotípicos, ou casos mesmo que demandam alguma especialidade. E esse resultado é muito proveitoso, porque são crianças que às vezes não se expressam em consultórios, e que ali naquele ambiente aberto, né, de maneira bem simples e bem natural, porque o brincar ele surge de uma forma bem natural do ser humano, né? Ele surge lá quando a criança é bebezinho, quando você balança um chocalho, ela olha e procura o som. Então é uma habilidade humana, uma habilidade própria humana. E esse desenvolvimento acontece de forma natural, porque o que nos traz, né, uma certa facilidade para poder entender que muitas vezes a criança ou o jovem ele faz de maneira bem espontânea. Muito bom, muito bom. E aí a minha curiosidade, vamos supor que hoje a gente está, né, num setting terapêutico do tratamento para dependência química com 42 pacientes, sendo que alguns com o cognitivo já comprometido, outros com uma esquizofrenia, enfim, eu acho que cada abordagem é uma abordagem a partir da singularidade, né? Mas essa ferramenta, como que seria introdutória dentro desse setting terapêutico? Por ela não ser objetiva, né? Ela ter a subjetividade, geralmente aqueles que não se identificam com algum pressuposto ali dado, ele vai se identificar com o som, ou se ele não gosta de barulho, né? Que a gente tem no caso dos autistas, ele vai se identificar com o pincel, ou até mesmo com os panos, porque na parte cênica a gente não tem roupa pronta, a gente não dá a fantasia, né, do personagem. Os materiais são pedaços de panos coloridos, pedaços de outros materiais, né, madeira, bambolê, que ele vai pegar e produzir a sua fantasia e produzir o seu personagem. Então, geralmente ele vai se identificar em algum material com o que ele sabe, com o que ele dá conta de fazer. Então, assim, não tem um certo e um errado, como na escola, como, né, em alguns testes terapêuticos, que existe o certo e o errado. Na metodologia não há certo e errado, e sim o que você criou, né, a sua criatividade. Muito bom. Eu acho que, claro, que vamos supor, você encontra uma clínica que quer absorver essa questão, né, e colocar para os meninos aproveitarem sobre isso. Você treinaria alguém ou necessariamente você que faz todo o projeto, desenvolveu toda essa linguagem, trouxe para cá? Geralmente há um treinamento, né?
a gente faz treinamentos com professores, terapeutas, monitores, recreadores, né? Isso acontece sim. Esse movimento ele é acompanhado sempre, então através de relatórios, porque ao você produzir, né, ao você pôr o paciente para produzir, você tem um feedback. Então, nessa apresentação, onde ele vai ter que ir mostrar o que ele fez, você vai anotando os conceitos, e esses conceitos vão ser trabalhados em futuras, né, posteriores apresentações. No caso das terapias, nos posteriores tempos lá das terapias. E a gente acompanha, sim. Geralmente, é um resultado significativo, porque traz o que está dentro, o que está agarrado, né, o que está preso ali, sentimentalmente, de dentro para fora. Então, de maneira simples, ele faz, ele produz. Então, a gente tem N depoimentos, né, de alunos, por exemplo, que são taxados como maus, né, como aqueles que não aprendem. E são os que mais criam, né? Eu tenho um aluno que ele não ia bem na matemática, no português, as notas baixas, os pais preocupados, os pais tinham acabado de separar, então ele estava cheio de pressuposto para não aprender, para chorar, para não querer ir à aula. E no dia da aula, ele ficou de um lado para o outro, ele não se identificou num grupo, no outro, e observando. Ele foi, estava quase todo mundo terminando as produções, ele foi, pediu para eu recortar um pedaço da PET e colar com a cola quente, que a gente auxilia quando é criança, né? E aí eu pensei, o que será que ele está fazendo, né? Ele fez um CD com a PET. E aí, na hora dele apresentar, ele falou que fez uma máquina de arco-íris. Então, assim, acho que nesses 24 anos de profissão, eu nunca vi uma resposta tão criativa. Então, assim, tem outros depoimentos de crianças bem pequenas, de 6 anos, onde era cênica, na arte cênica, e a criança pegou um pano branco, colocou por cima e ficou lá como se fosse um fantasma, e fiquei olhando, e o campo pedagógico era Floresta Encantada. E eu pensei lá, será que ela fez um fantasminha, né? Aí na hora dela apresentar, ela era a nuvem. Então, quando, né, que eu pensaria que um pano com as mãozinhas abertas, assim, seria uma nuvem. Então, assim, são N depoimentos. E, assim, tem depoimentos de adictos que falaram a metodologia mudou a minha vida. Então, assim, traz de uma forma bem natural, através do brincar, esse despertar para aprender, né? Esse despertar curioso de que você sabe produzir, de que você dá conta de produzir, mesmo que de forma bem espontânea, mesmo de forma bem livre, você percebe que você é capaz. Então, muitas das vezes traz, né, engajamentos, traz vários sentimentos de conseguir, né, de poder fazer aquilo, e isso traz um resultado muito significativo. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, eu diria que então não é só um profissional terapeuta ocupacional que pode aplicar essa ferramenta. Não. Qualquer um que seja treinado. Sim, pode precisa só ter, né, um esquema da metodologia, entender como funciona, trabalhar sempre com materiais não estruturados. Então, nosso projeto, ele trabalha, né, a Creducart, ela surgiu, né, de uma empresa de auditoria que eu tinha e acabou por uma casa ludocriativa. E ela é dividida por esse nome porque é Creducart, de criatividade, educação e arte. E dentro desse leque, né, de escolas que passei, de lugares, né, educacionais que passei no decorrer dos 24 anos, foi a metodologia que eu mais me identifiquei. Por amar a arte e ver que a arte, ela muda as pessoas, né? Ela está aí para nos transcender o olhar, nos modificar para esse olhar, que a vida é tão significativa e tão cheia de cores, tão cheia de formas, né? E a metodologia, ela vem desse encontro. Nós estamos no século XXI com a metodologia do século XIX. Então, isso é triste, né? Porque se a gente parar para observar hoje, os nossos alunos não aprendem, eles estão ali copiando, eles estão fazendo um mundo de para-casas, um mundo de obrigações, onde que aquilo não tem nenhum significado.
E sendo que a metodologia ela poderia trazer essa curiosidade, essa maneira de expressão como uma forma de aprendizado muito melhor, né? Para o século XXI, que essa criança já nasceu em outra época, já nasceu com uma tecnologia avançada, com 2 cliques ela está em outro lugar do mundo para poder aprender muitos e muitos conceitos. Então, uma criança hoje que você chega em sala de aula, ela muitas vezes sabe mais que você, de vários temas. Então, não dá mais para fazer um livro pronto e entregar para a criança. Entregar para aquele jovem e falar, aprenda, né? Não dá mais para ser assim. E a gente vê no consultório, os consultórios que estão engessados, os consultórios que não estão integrados humanamente, não desenvolvem, né, a parte do ser humano em si mesmo, eles estão fadados ao fracasso. Então, é uma metodologia totalmente inovadora, é uma metodologia que traz, né, a questão emocional, a questão do expressar, ela desperta sinapses, porque todo o trabalho que é feito com ela, antes do trabalho, é feito uma brincadeira de movimento. Então, é comprovado cientificamente que ao você movimentar, você desperta sinapses para aprender. E é uma metodologia onde você aprende brincando. Você aprende de forma lúdica, criativa. Então, não tem aquela criança, aquele jovem, aquele adulto que não gosta de brincar, né? De alguma maneira, a brincadeira, ela está ali como uma parte afetiva, né, da vida dela, onde ela se lembra de alguma coisa, onde desperta alegria e interesse. Pessoal, eu vou tentar compartilhar a tela aqui para que vocês consigam observar do que a gente está falando. Vamos ver se aparece aqui. Apareceu para vocês? Aí, ó. É disso que a gente está falando, dessa ferramenta. Apareceu para vocês, Janine? Apareceu. Legal. É essa ferramenta que a gente está falando, né? A Janine é uma das preceptoras, aí eu diria, dessa ferramenta. Você que tem um setting terapêutico, você que é um coordenador de uma clínica especializada no tratamento, você que é um coordenador de uma comunidade terapêutica, que queira, de fato, introduzir essa metodologia, essa pedagogia, né, essa questão como ferramenta introdutória ao tratamento, convido você, né, clica no Instagram, daqui a pouco eu vou divulgar o Instagram da Janine, para que você tenha acesso aí, a essa ferramenta, e que você tenha também todos esses resultados que a gente está falando aqui, né? Você que também é uma pedagoga, uma psicopedagoga, entende também que esse tipo de ferramenta vai te favorecer, vai te ajudar no setting terapêutico e no neurodesenvolvimento da criança, também te convido a acessar e entender mais sobre essa ferramenta. Bom, vamos dar uma pausa aqui. Pessoal, esse mês, né, é um mês onde a gente entende, né, que a gente precisa dar valor à vida. Por isso a gente tem aqui um logozinho com um lacinho amarelo, dizendo Setembro Amarelo, toda vida importa. Então, você que está aí com dificuldade, você que ou já passou por uma questão desse jeito, ou conhece pessoas que tenham aí a sua dificuldade nesse lado, celebre a vida, leve a expressão de carinho, de afeto, de acolhimento através da tua própria vida, da tua própria, eu diria, exemplo de renovação, né? Renove a si mesmo os votos com você, renove esse convite para as pessoas, celebrando a vida. E aí a gente combate a questão do suicídio e entende, né, todo o processo, que toda a expressão ela vem com um significado. Eu aprendo isso, viu, Janine, com vários viés de pensamento. Eu estou indo bastante para a psicanálise, eu estou assistindo muita coisa, estou conhecendo esse universo que gera muito mais possibilidades quando a gente tem olhar, né, para esse âmbito. Então, vamos celebrar a vida, né? Bom, prestar atenção nos sentidos, né, Jário, eu diria.
os sentidos humanos, eles estão aí para nos mostrar, né? Um leque de mapeamento que às vezes a gente não percebe. Então, às vezes, aquele ser está com dificuldade, né? A gente está no mês que tem que ter essa divulgação, mas às vezes a própria tristeza está ali, né, estampada e ninguém percebe. Às vezes a falta de vontade de comer, né, de sorrir, ou até de se movimentar, nos mostra, né, através dos sentidos, o quanto a pessoa está precisando de ajuda. Então, prestar atenção nos sentidos mesmo humanos, na integridade do ser, porque o ser não é sozinho, não é isolado. Então, existe todo um porém, né? Um porquê da ação, da reação. Então, prestar atenção nisso é importante. As famílias, né? Às vezes, abandonar é uma metodologia, também esqueci de falar, que é totalmente antitecnológica. Então, hoje, o maior problema, eu como especialista, né, de desenvolvimento infantil, eu posso te dizer com toda certeza, porque estou em campo, dentro de escolas, dentro de instituições, né, de clínicas infantis, e o maior desafio para nós é a questão da tecnologia. A tecnologia ela vem acabando com toda a nossa sociedade. Então, ela traz hoje uma gama, né, de falta de família, de foco na família. Então, o pai ou a mãe, ele não ensina para a criança o olhar, ele não ensina o básico, né? As palavrinhas mágicas, o saber sentir, o saber falar. Então, a criança, ela chega ali com 3 aninhos na escola, ela não sabe nem te olhar. É triste, é muito triste, né? Eu, como profissional que sou da educação, eu me entristeço muito e fico pensando que ser humano vai ser esse no futuro, que está totalmente ligado numa tela, onde que não tem interação, onde não há equidade, onde não há o olhar mesmo para a integridade humana. Então, assim, me preocupa demais. A gente já sabe, né, por trabalhar com essas questões, de que já existem clínicas, né, de dependência tecnológica, que também não deixa de ser, né, uma droga, que é uma droga, e que atrapalha essa parte cognitiva. Não adianta a gente trabalhar com uma metodologia igual a nossa, que vai trabalhar a parte conectiva, que vai desenvolver as sinapses, se a gente tem uma ferramenta que é muito boa, que a gente está aqui agora falando nessa ferramenta para diversos lugares, mas a gente não sabe usá-la, né? Então, entrega-se um telefone para uma criança e acha que está fazendo um ganho. E a gente está acabando com esse cérebro dessa criança. Então, assim, que futuro vai ter esse bebezinho que tem um celular na mão para assistir um filme que não dá para que ele entenda nada daquele filme, porque só deixa ele agitado e assola os conectivos do cérebro dele. Então, acordar para esse olhar, acordar para que, né, a gente precisa desenvolver essa criança, a gente precisa desenvolver esse jovem, né? A gente fala de uma faixa etária importantíssima de atenção, né, dos pais, dos familiares, que é justamente nessa fase, a gente começa o uso das drogas, o uso né, do álcool e do cigarro. Então, assim, ter essa atenção, ter esse acompanhamento, que é o que falta hoje nas famílias, né? Esqueceram, infelizmente. Perfeita fala. Eu diria que essa questão que você deixou bem claro, Janine, uma ferramenta totalmente antitecnológica, é algo importantíssimo, porque o neurodesenvolvimento e até mesmo as condições já instaladas como compulsões, eu diria que se a gente trabalhar esse olhar, se a gente ofertar para as pessoas olharem mais para as outras pessoas, expressarem mais o sentimento, a categoria de sociedade, numa micro-sociedade que é a tua família, senta no domingo com teus parentes lá, faça tua confraternização, convide os teus amigos para poder fazer, e você usar quanto menos isso aqui, saúde mental. Isso tudo é igual a uma qualidade de vida melhor. Então,
tá de parabéns. Não entra também só na nossa, né, na nossa ferramenta de trabalho, mas entra em todas, né? A gente pega a insônia, questões da insônia, a questão do desequilíbrio emocional, do nervosismo. Então, assim, N coisas que nos mostram que esse caminho não é o correto. E por que não, né? Tentar reverter isso e usar a ferramenta de forma adequada. É isso. Bom, vamos lá então. Vou te fazer algumas perguntas aqui. Sim, fica à vontade. Como essa metodologia pode ajudar na recuperação dos adictos? E aí, acho que, vírgula, dentro do setting terapêutico e como isso pode ser feito como linguagem pós-tratamento, aplicar dentro da casa, dentro do cronograma diário, enfim. Bom, é um leque, né? É uma dinâmica assim, multissensorial, diria. Por quê? Porque ao você despertar a alegria, você traz ali um novo ser, né? Então, eu já escutei vários depoimentos, né, de pacientes onde que o que levou ele às drogas? Então, foi um isolamento social, foi uma tentativa de aceitação, né, social, foi uma tentativa de olhar da família para aquele ser, né, que estava ali sendo impercebido no dia a dia. Então, o que acontece? A metodologia ela vai trabalhar a alegria, o despertar das sinapses e a criatividade. Então, ela traz o que o ser sabe de dentro para fora. Então, não é o que você lê no livro que vai te fazer produzir, é o que você tem aqui dentro que te faz produzir. Então, automaticamente nos traz, terapeuticamente falando, às vezes, um norte para várias situações que a gente não conseguia ver através de outras terapias. Então, porque ele vai conseguir se expressar melhor ali. Quando ele produzir, por exemplo, uma escultura, ele vai trazer o que está agarrado ali dentro, né? Que ele não conseguiu falar para um terapeuta, para os pais, ou até para o psiquiatra, e vai trazer para a gente poder trabalhar no futuro. Então, assim, essa metodologia, ela abrange vários leques, onde que você juntando, né, as pontinhas, a gente vai trabalhar de diversas formas. É uma multidisciplinar, porque você pode trabalhar nos consultórios, através de reuniões, relatórios, com os vários profissionais que atendem aquele paciente. Então, você vai trazer, às vezes, um norte para um fono, para fono, ou um norte para o psiquiatra, que às vezes na sessão dele ele não conseguiu identificar. Isso aconteceu com autistas, com crianças que tinham outros distúrbios e até com os adictos mesmo, que falaram: Janine, eu nunca consegui fazer nada, eu nunca consegui me expressar. E aqui, através desse desenho, eu consegui mostrar. Porque não tem um certo e um errado. Tem o que ele sente, ele vai fazer o que ele está com vontade de fazer. A música, né? Eu tive um paciente que ele tinha autismo e síndrome de Down. E tinha TDAH associado. E ele foi criado como um menino lobo. Então, ele foi criado, a mãe era uma médica, ele foi criado dentro de casa com os irmãos que eram ditos normais, né? E ele só brincava ali no seu quarto de brinquedo. Então, ele não foi para a escola, ele não foi para outros ambientes, porque ali para ele estava bom, né? A mãe julgava que estava bom. E ele é filho de um músico, então ele gostava demais de música. Então, ele não gostava de produzir nada, mas na hora que tinha as latas e os materiais para música, ele amava. Então, ele batia na lata, ele fazia o som que ele queria, então ele se identificou muito com a música. Então, a gente, no tratá-lo, né, de diversas outras maneiras, a fono tinha dificuldade, a terapeuta ocupacional também, mas quando a gente chegava na metodologia, na parte musical, ele se destacava. E aí a gente conseguia trazer uma melhora, uma mudança de comportamento, um olhar, né, para que ele conseguia aprender, e ele até prestava atenção, porque ali ele se identificava. Então, assim, é mágico nesse sentido. Então, você traz
e você consegue dar uma adaptação para outras áreas, né, que é a multidisciplinar. Uhum. Muito bom, muito bom. Você aí que então, que é um adicto, está em recuperação, que já passou por um processo terapêutico desenhado aí por uma equipe inter e multidisciplinar e quer desenvolver algo além, que queira aí algo, eu diria, através da música, através dessas ferramentas, através de algo não tecnológico, observe aí as possibilidades que você consegue introduzir no seu dia, no seu cronograma, na sua expressão aí, da tua recuperação a cada dia. Bom, doutora, como é bacana, né, a gente saber que existem outros métodos a serem aplicados, né? Sim. E aí, diante dessa mesma viés de raciocínio, um alcoolista, por exemplo, de 30 anos de usuário de álcool crônico, entra no setting terapêutico, com toda aquela necessidade da intervenção medicamentosa em primeiro momento, e depois a gente entende aí em 60 dias, mais ou menos, que tem uma consciência mais elaborada, como que é a adesão dessas pessoas? E aí é uma curiosidade. Um alcoolista, ele adere mais facilmente a essa questão da ludocriativa, ou um jovem, por exemplo, de um grau aí, usuário de maconha crônico, tem diferença dessas absorções de substância para essa ferramenta sendo aplicada? Não, não tem diferença. Por que não tem diferença? Porque ela é trabalhada em grupo. Então, você não trabalha ela de maneira fechada. Então, nessa troca, há uma equidade. Então, aquele que está com mais dificuldade, aquele que não tem tanto conectivo, né, porque se perdeu ao longo, né, do uso das drogas, ele vai se sentir equiparado naquele movimento que ele está, do grupo que ele participa. Então, o grupo vai contribuir com um pouco que ele pode fazer e ali eles vão apresentar e vão se sentir úteis. Então, isso traz um contentamento, isso traz uma admiração e até um respeito maior. É realmente uma metodologia que trabalha a equidade. Muito legal, muito bom. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Pessoal, se vocês quiserem também fazer a pergunta para a doutora Janine, fique à vontade, quiserem tirar suas dúvidas aqui. Você que trabalha nesse setting terapêutico, você que é um profissional da educação, você que é um educador social, seja ela a função que você exerça, faça a tua pergunta, faça a tua contribuição aqui conosco. Doutora, você acredita que o paciente, mesmo com o fisiológico alterado, consiga participar do grupo? Sim. Sabe por quê? Porque a dinâmica, né, da atividade, ela é feita de maneira natural. Então, geralmente, a gente trabalha em campos abertos. Se o espaço da clínica tem uma natureza, a gente prefere esses lugares, sentado na grama. A gente tem a parte das atividades lúdicas. Então, ao iniciar a atividade, a gente vai trabalhar esse movimento lúdico, né, que é um movimento corporal, com uma música, com um movimento mesmo de dança, naquela roda, né, do grupo que está ali disposto, e a gente traz com que ele participe de maneira bem natural, como se fosse um caminhar mesmo do dia a dia. Muito bom. Muito mágico, é muito mágico. Eu queria participar dessa introdução terapêutica aí dentro do setting, né? Está convidado. Nosso próximo evento, né, onde a gente vai estar em treinamento com 22 profissionais, será no dia 7 de outubro, em Bragança Paulista. Que legal, que legal. Bragança é bem próximo de nós aqui, né? Isso, é bem pertinho, 100 quilômetros. Eu estou na live. E é bem interessante essa expressão, porque a ludo criativa é uma expressão onde pode ser desenvolvida por todas as pessoas. E aí, uma questão também bem bacana a gente pensar sobre a codependência. Sim. Também a gente consegue desenvolver um trabalho com as famílias desses dependentes químicos que
são totalmente preocupadas com eles em relação a recebê-los de volta, né? Como que seria essa expressão, doutora? Você fala da família ter esse tratamento também? Isso, colocada essa possibilidade. A família, a experiência que a gente teve com a família numa clínica foi a seguinte: a família foi no encontro de 4 dias dentro da clínica e ela participou dessas atividades em conjunto, né? Então, a família que esteve lá, o pai, a mãe, o avô, né? A avó, ela participou. Então, ela participou da atividade fazendo as expressões e apresentando. Então, foi um momento de troca, né? Que ali eles tiveram, às vezes, até o único momento, né, da vida onde eles puderam se expressar ou trocar experiências e apresentaram. Então, assim, foi também uma experiência rica, né? A clínica, inclusive, depois ela continuou fazendo essas reuniões onde teve as metodologias e a família que ela quer também fazer isso em casa, não tem problema. Então, a gente tem pacientes de crianças, né, que fazem as atividades num cantinho de casa. Por exemplo, tem autistas que você coloca um cantinho da criatividade. Então, a criança coloca várias embalagens, vários papéis, várias tintas, canetinhas, e aí a criança produz. Ela vai naquele momento que ela está disponível ou que ela quer fazer e produz. E aí a mãe, né, passa para a gente como profissional, ou às vezes ela já tem mais um feedback de como que é e ela passa só as teorias. Então, assim, tem famílias que são muito abertas e esse cantinho funciona muito bem. Que legal, que legal. Porque, assim, geralmente as famílias, elas são muito, eu diria, resistentes a essa questão, né? Então, eu falo assim, mas não sou eu que tenho problema, né? Quem tem problema é o fulano. Então, eu estou aqui na expressão e na condição de tentar entender. Mas quando a gente fala na questão do familiar, eu acho que a Janine vai pensar da mesma maneira que eu, o familiar tem a sua parcela nas condições de compulsão. Sim. A família tem a sua parcela nas condições do vício, propriamente dito. A cobrança, né? A cobrança exacerbada, o não entendimento, né, da questão psicológica mesmo, é complicado, é complexo. Então, assim, esse acompanhamento é importante. E tem famílias que são mais abertas, né, a entender, a ver que precisa daquele espaço. Então, assim, é uma dinâmica mesmo que precisa de um treinamento, de uma conversa, né, para que tenha essa abertura. E a arte ela é mal vista no nosso país, infelizmente. Então, assim, quando você fala de tinta, vai sujar. Quando você fala de juntar alguns materiais, vai bagunçar. Então, se vai tocar alguma coisa, vai fazer barulho, né? Então, a gente não tem esse pressuposto da arte, infelizmente, né? Poucas famílias têm esse entendimento intelectual de que a arte é importante para a vida. Mas as famílias que têm essa abertura, o resultado é bem significativo. Um dia desses eu entrevistei uma pessoa lá da Bahia. Me disse que a questão dos jovens que são mantidos num lugar, né? E aí vem o socioeducativo, que o jovem, para consumir a droga, ou nesse universo, ele acaba se colocando em risco, e aí se torna parte de um socioeducativo. Porém, o estado da Bahia, há alguns anos atrás, era referência com essa questão trabalhada com as pessoas introduzirem, os profissionais, introduzirem essa questão cultural dentro do socioeducativo. Então, o estado da Bahia era referência, por exemplo, do Olodum entrar dentro dessa questão aí, apresentar para os jovens as cores, as músicas, no decorrer do espaço que eles têm, e a criatividade em si. E uma das nossas áreas de expressão é a cultural e a folclórica. Então, assim, é importante, né? Você se identificar ali da sua identidade,
enquanto cidade, enquanto região, o que você se identifica culturalmente, o que você se identifica folcloricamente. Então, uma das áreas da expressão é a folclórica e cultural. Muito bom, muito bom. Eu diria que essa metodologia ela é aplicável a todas as idades. Todas. E assim, a gente está com uma demanda crescendo para a parte dos adultos, né? Que são tidos como idosos, que às vezes nem tanto, né? Porque hoje os idosos eles estão até com mais energia do que a gente e até saúde. Então, a gente está com uma demanda boa, porque ela envolve a parte conectiva, de criatividade e de gosto mesmo pela vida, né? E muitas vezes esses seres são esquecidos nas clínicas, né? A gente tem lidado com alguns casos assim, e é um movimento que traz um significado grande de aprendizagem para eles também. Deixa eu ver se eu consigo colocar algumas fotos aqui que expressam a questão que a doutora está dizendo. Vamos ver se eu consigo aqui. Tentar abrir aqui. Tem muitos jovens então, que gostam de dança, aí entra a parte do movimento, né, da expressão corporal. É de uma riqueza muito grande. É de forma global, né? A gente vem falando aí de clínicas integrativas, humanas, e a metodologia ela engloba mesmo o ser humano como um todo. Muito legal. Eu acho que eu consegui. E eu vou colocando na tela, e aí, Janine, você vai nos... Vou te falar. Vamos ver. Eu te mandei, eu acho que poucas fotos, né? Umas 8 só. Consegue ver aí? Consigo. Essa foi uma clínica aqui em Minas Gerais, e eles estavam desenhando, né? Desenhando e debaixo da árvore, observando e produzindo. Esse era um dos grupos, né? Que estavam em expressão aí. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Essa é a entrada, né, do salão que a gente estava usando como local, né, do desenvolvimento da metodologia, e a gente enfeita, geralmente a gente enfeita a entrada com panos coloridos para mostrar que é uma dinâmica bem leve mesmo, bem criativa. Aí é a conversa deles, é o grupo, né, é outro grupo que estava mais do outro lado, e tá vendo, tem alguns pais aí participando, e um dos adictos conversando e se expressando para que a produção fosse feita. Muito legal. Aí também um outro grupo, aí se não me engano eles estão fazendo a parte musical. Já entro na área, né, da parte musical, da área musical, e também estão participando com os pais. E você vê as expressões, né? É muito rico. Assim, a gente não consegue, né, através das fotos, estar trazendo o que realmente acontece, né, durante a dinâmica, mas é de uma riqueza que, se desse para filmar do início ao fim, daria filmes maravilhosos. E aí eu diria que é uma questão até mesmo para o adicto, para chegar no momento de internação. Eu diria assim, como eu trabalho com isso, Janine, o momento de internação é quase o último estágio da família, de um desespero de alcançar o próprio ente querido. Né? E essa ferramenta liga novamente, né, os pais com os filhos com essas expressões. Olha que interessante, né? Não, atentos para um Quando adicto. eu falo que é mágico, é realmente mágico, porque eu escutei né, o pai e a mãe, que eles já eram separados do Rio, e eles falaram: Janine, eu nunca vi o meu filho tão feliz. Então, assim, talvez naquele momento ele conseguiu expressar tudo que ele queria, né? Exato. Através do desenho, através da encenação, porque de uma maneira bem sutil, né? Uma maneira bem leve. Ele se expressou, e os pais gostaram do que estava vendo, né? Porque são jovens, são adultos que são muito mal vistos, né? Socialmente, familiarmente, e nesse momento eles estão apresentando e sendo produtivos. Sim. Aí também é um outro grupo, eles estavam na quadra, a quadra
Eles estavam fazendo encenações de movimento e a carinha já pressupõe tudo. Que legal. É. Que legal. Pessoal, clica lá, né? Criado Kart. Clica lá. E a Janine vai te receber de braços abertos na. Sim, quem tiver dúvida pode mandar, lá tem o telefone, né, o WhatsApp, o e-mail, pode mandar. Eu teria o maior prazer de poder explicar, de passar também, né, os passos da metodologia, de poder mostrar como que funciona. Será um prazer. Muito bom. Estou querendo te trazer para cá, né? Para a gente poder introduzir ali aonde eu trabalho. A partir do dia 7. Então, de repente dá certo. Uma vinda. Sim, vai dar, sim. Vamos conversar em relação a isso, para a gente poder já fixar o nosso compromisso aí, né? Com certeza. Pessoal, tá aí o nosso tema da live, né? A metodologia ludocriativa na expressão dos adictos, de grande valia, eu diria, de grande expressão de resultados positivos, né? Com a introdução dessa ferramenta no setting terapêutico. É linda, assim, é uma metodologia linda. Quem conhece se apaixona. Que legal. Você que é psicólogo, você que trabalha no setting terapêutico, você que desenvolve e ajuda a planejar o projeto de vida dos meninos, eu acredito que é uma forma grandiosa de trazermos os resultados diferentes. Né? Sim. Janine, infelizmente estamos chegando no final, né? Vamos trazer você mais vezes aqui para a gente bater um papo. Vamos sim. Quem sabe depois que eu conseguir te trazer para o setting aqui, a gente faça uma outra live obtendo os resultados com aqui. Certeza. Será um prazer. Faça suas considerações finais para a gente já finalizando aqui. Bom, muito obrigado, né? Eu espero que mais pessoas possam conhecer, né, a pedagogia da expressão, possam interagir com essa metodologia que vem, né, de nós humanos mesmo, do brincar, da criatividade que temos já nata, e espero que possamos conhecê-la melhor. Perfeito. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui conosco nessa noite. Você que nos segue, continue conosco. Temos aí um cronograma de lives aí para a semana, já tem alguma coisa marcada para os outros dias. Você que é um dependente químico, procura ajuda. Pessoal, eu vou deixar aqui as nossas redes sociais, vou deixar aqui para vocês, acesse lá, busque ajuda. Você que está aí com essa questão, mas parece que o uso de substância está me dando problema. Acesse o nosso canal. Busque ajuda, a gente tem terapeutas, a gente tem psicólogos, a gente tem psiquiatras, e agora a Janine também se colocando à disposição para que você consiga desenvolver aí um projeto de vida, trazendo qualidade de vida para a sua recuperação. Então, você que tem essa questão dentro da família, procure nossas redes sociais, está tudo aí no rodapé. Temos aqui um WhatsApp também, pode procurar. Mande mensagem. Olha, preciso de uma internação urgente. Vamos lá, vamos entender. Preciso de um acompanhamento terapêutico. Vamos lá, vamos entender. Preciso de uma orientação familiar. Vamos lá, vamos acolher. A gente está totalmente e inteiramente à disposição de vocês. Então, se vocês quiserem nos pedir ajuda e auxílio e acolhida, com certeza terão. Então, quero deixar o canal Recuperação em Foco aqui à disposição de vocês. E mais uma vez, doutora Janine, obrigado. Obrigada a você, Jairo. Foi um prazer. E a gente vai se falando. Só continue mais um pouquinho para a gente finalizar, tá bom? Tá bom. Pessoal, tenham todos uma ótima noite. Tchau, boa noite.